Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, voltamos para o nosso último vídeo dessa quinzena, onde estaremos estudando, então, a disciplina de língua portuguesa. E no número 11, onde nós paramos, está escrito assim, lá na página 12, o número 11 da página 12 da disciplina de língua portuguesa está escrito assim: releia o quinto e o sexto parágrafo do texto. Logo conseguimos mais adeptos para a manifestação. A rua inteira ficou tomada de gente. Vieram TV, rádio, jornal. Eu não parava de dar entrevistas. Fiz discurso inflamado, precisava ver, com direito a lágrimas e voz rouca para causar emoção. Olhem só, chamar atenção para vocês aqui. Olhem, voz rouca para, forma abreviada da palavra para. O pior foi quando me empolguei. Estava agradando tanto que comecei a dirigir adjetivos poucos delicados a Dona Tina. Ela que não deixasse cortar a árvore. Mas o tiro saiu pela culatra. Nós nunca mais chupamos manga daquela mangueira. Nunca mais mesmo. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança toda ouvir que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira. E falou ainda que, se pudesse, plantaria era a mão na minha orelha. Então, preste bastante atenção aqui que nós temos algumas palavras sublinhadas, né? Temos adepto, adeptos, tomada, inflamado, estão sublinhadas. E tem uma palavra ela e dela em negrito, né? Estão destacadas. Vamos prosseguir para a página número 13. Na letra A, está escrito assim: localize e pinte as palavras sublinhadas de acordo com a legenda. A palavra sublinhada que tem o significado de cheia. Qual é a palavra que está sublinhada aqui no texto que tem a palavra, o significado de cheia? Adeptos, tomada ou inflamada. Olha só, a rua inteira ficou tomada de gente. Eu posso trocar, eu posso colocar a rua inteira ficou cheia de gente. Ainda vai ter o mesmo sentido. Então, a palavra tomada eu vou pintar de vermelho. Tem o mesmo significado de exaltado. Eu volto lá e tento trocar, então já. Tomada não é porque eu já fiz. Exaltado. Logo conseguimos mais adeptos, mais exaltados. Fiz discurso inflamado, precisava ver, com direito a lágrima e voz rouca para causar emoção. Fiz discurso exaltado. É exaltado? Exaltado. Tem o mesmo sentido. Então, inflamado, eu vou pintar de azul. Pessoas. Adeptos tem o mesmo significado da palavra pessoas. Logo conseguimos mais adeptos. Logo conseguimos mais pessoas. Reescreva as palavras reescreva as frases substituindo as palavras grifadas pelas que constam na legenda. Logo conseguimos mais adeptos para a manifestação. Então, eu vou reescrever usando as palavras grifadas pelas que estão na legenda. Onde é que estão a legenda? Aqui. Então, eu vou colocar logo conseguimos mais pessoas para a manifestação. A rua inteira ficou tomada. A rua inteira ficou cheia de gente. Fiz discurso inflamado. Fiz discurso exaltado. Precisava ver,
com direito a lágrima e voz rouca para causar emoção. Letra C. Assinale a quem as palavras ela e dela estão se referindo no trecho citado anteriormente. A árvore, ela ou dela, no trecho. Não se refere à árvore, né? Se refere a Dona Tina? Sim, né, gente? Se refere a Dona Tina. A rua, se refere à rua? Lá no trecho que a prof acabou de ler. A palavra ela e dela, que estão sublinhadas em negrito, aqui, ó, nesse trecho, aqui em cima. Ó. Ela que não deixasse cortar a árvore. Ela quem? A Dona Tina. Nunca mais mesmo. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela. Dela quem? Eu disse a respeito da Dona Tina. Então não é nem rua, nem vizinhança, nem árvore. É Dona Tina. Letra D. Nas frases a seguir, relacione as expressões sublinhadas a seus significados. Comecei a dirigir adjetivos pouco delicados a Dona Tina. Dá para mim dizer que dar tapa na orelha? Dizer palavras ofensivas? Aconteceu o contrário do que eu esperava? Sim, né? Comecei a dizer adjetivos pouco delicados a Dona Tina. Dizer palavras ofensivas. Então, aqui eu vou colocar o número 1. Mas o tiro saiu pela culatra. Aconteceu o contrário do que eu esperava. E falou ainda que se pudesse plantaria era a mão na minha orelha. Então, a dar um tapa na orelha era o que a Dona Tina tinha vontade de fazer com o nosso narrador personagem, né? Releia o 6º parágrafo e responda as questões. Em sua opinião, Dona Tina tinha razão em não distribuir mais manga para a molecada? Aí é a opinião tua. A prof já acha que não. Guardar rancor não é legal, né? E depois deixar estragar a fruta. Mas cada um tem a sua opinião, né? Você já passou por uma situação semelhante? Como foi? O que você faria se soubesse que uma árvore onde habitam diversos animais seria derrubada? Eu protestaria. E você? Releia o 7º parágrafo do texto e faça as atividades. A notícia não é boa. Perdão. A notícia boa é que o pé de manga não foi derrubado. Os bichos não ficaram sem lar. O ar não perdeu oxigênio. A ruim é que tudo não passou de boato. Ninguém jamais quis destruir a árvore. Dá para acreditar? Veja que mico. Ah, por falar nisso, tem mesmo um mico morando lá nas alturas. O danado vive bem, chupa manga que só vendo. Quem sabe não pinta uma amizade se ele arremessasse de lá umas frutinhas pra gente? Porque manga de agora em diante só assim. Qual foi a notícia boa? Qual é a ruim? Sublinhe-as. Sublinhe aqui a notícia boa. A notícia boa é que o pé de manga não foi derrubado. E a ruim é para sublinhar, não destacar, tá? Tomem cuidado para isso, para fazer exatamente aquilo que pede. Sublinhar, então você sublinha. Destacar é outra coisa. Você sabe o que é um boato? Pesquise o significado no dicionário e escreva-o aqui. Então, vão lá no dicionário, gente. Vão no Google, pesquisem, tenham calma, peçam se não conseguirem. Essa prof vai deixar por conta de vocês, para vocês tentarem fazer sozinhos. Localize no trecho citado as palavras mico e observe que foram utilizadas com 2 sentidos.
Pinte-as de acordo com a legenda. Quando a palavra mico se refere a uma situação vexatória, um vexame, né? É para pintar de vermelho. Quando a palavra mico se refere ao animal. Então, aqui no trecho, aqui em cima, nós temos 2 vezes escrito a palavra mico, né? Ó, ninguém jamais quis destruir a árvore. Dá para acreditar? Veja que mico. Então, aqui mico tem o significado de vexame, de fiasco. Ah, por falar nisso, tem mesmo um mico morando lá nas alturas. Aqui, mico tem o sentido de macaco, animalzinho. Então, são sentidos diferentes. Então, vermelho quando o mico é vexame, verde quando o mico se refere ao animal macaquinho. Copie o trecho em destaque, substituindo a palavra ele pela palavra que está se referindo. Onde é que está o trecho em destaque, 4º ano? Aqui no nosso, nós vamos voltar aqui, vamos procurar. Onde é que está? Quem sabe não pinta uma amizade, ele arremessa de lá umas frutinhas pra gente, porque manga de agora em diante só assim. Então, eu tenho que copiar esse trecho aqui na letra D, substituindo a palavra ele pela palavra mico. Quem sabe não pinta uma amizade. Eu mico, arremessa de lá umas frutinhas pra gente. É assim que vai ficar, então. E o mico. Letra E. O trecho que você copiou expressa uma opinião, um comentário ou um desejo. O que expressa, gente? Esse trecho copiado. Desejo, né? Porque ele tem desejo de receber umas frutinhas, né? Manga. Agora, ele tem desejo de que pinte uma amizade, ele tem desejo de comer manga. Então, é um desejo. Leia o último parágrafo e responda às questões oralmente. Descobri que espírito ecológico não combina com fofoca. O que o narrador considera espírito ecológico, 4º ano? Espírito ecológico para o nosso narrador é o espírito de preservação. Ele queria muito preservar o pé de manga, né? Então, o que o narrador considera? Ele considera o espírito de preservação, né? A vontade de preservar o pé de manga, ele considera um espírito ecológico. Então, ele considera que ele descobriu que querer preservar a natureza não combina com fazer fofoca para isso, né? A gente tem sim que preservar, a gente deve preservar a natureza, mas não em cima de boatos, não fazer manifestações por coisas que não são verdadeiras, né? E a letra B, por que o narrador personagem afirma que espírito ecológico não combina com fofoca? Por quê, 4º ano? Porque daí perdeu uma amizade, perdeu tempo, fez manifestação, fez em cima de uma mentira. Fofoca não é uma coisa verdadeira, né? Então, eu espero que vocês comentem, expliquem ali que fofoca não é uma coisa, que não é uma razão, não é um motivo para você protestar. Então, e a natureza, a preservação da natureza deve ser uma coisa orgulhosa. A gente tem que se sentir orgulhoso, é uma coisa boa. E fazer fofoca é uma coisa ruim, é uma coisa feia. Então, por isso que uma coisa não pode combinar com a outra. O espírito ecológico, ser um conservador, um preservador, cuidar da natureza, é muito bonito, é motivo de orgulho. Já ser um fofoqueiro é feio, é um motivo de envergonhoso, né? E a defesa da árvore não pode ser alienada à natureza, a defesa da natureza a esse tipo de atitude, né?
Concordância verbal é o tema da página número 15 e a última página que nós vamos estudar. Releia o trecho a seguir, observando as palavras sublinhadas. Corri como um foguete para chamar a turma. Fomos para debaixo da mangueira. Criamos grito de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Improvisamos cartazes e fizemos o maior auê. Então, tem algumas palavras sublinhadas. Corri, fomos, criamos, improvisamos, fizemos. Já dá para a gente perceber que são verbos, porque o que é verbo, quarto ano? Verbo são palavras que indicam ação, que nos movimenta. Quando eu corro, eu movimento, né? Quando a gente cria algo, a gente se movimenta. É uma ação de criar. Fomos, quando a gente vai a algum lugar também, existe um movimento. A gente está, nós estamos fazendo algo. Improvisamos, improvisar também é criar, é fazer. E fizemos, fazer. Complete cada frase com uma das palavras do quadro. Corri como um foguete para chamar a turma. Eu posso colocar aqui ele corri? Tu corri? Ou é eu corri? Fomos para debaixo da mangueira? Ele fomos para debaixo da mangueira? Ou nós fomos para debaixo da mangueira? Fomos, combina com nós. Criamos grito de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Eu criamos grito de guerra e tudo? Eu não combina. Tu criamos também não dá. Ele não dá. Ela criamos, não. Nós criamos. Improvisamos, nós improvisamos. Cartazes e nós fizemos o maior auê. Nós. Letra B. O que você observou nas frases para conseguir completá-las? Converse com um colega e professor e registre a conclusão em que vocês chegaram. Então, a prof vai ler aqui para vocês o que eu acho. Eu espero que os alunos comentem que, para completar as frases, observaram os verbos, que, mesmo não aparecendo na frase, o sujeito é reconhecido pela terminação do verbo. O sujeito, quem é o sujeito, crianças? Sujeito é aquele que faz a ação. Corri como um foguete. Quem correu? Eu corri. Porque eu não posso dizer nós corri. Se eu falar nós corri, não vai ficar. Então, o sujeito, quem determina o sujeito, que esses aqui são todos sujeitos, ó. São pronomes, pronomes são palavras que substituem nomes. Então, eu é um sujeito. Eu corri, o corri é o verbo. E é o verbo que determina que eu tenho que usar a palavra eu. Não posso colocar tu corri, nem vós corri, nem eles corri. Então, é o verbo que determina o sujeito. Porque o sujeito tem que estar de acordo com o verbo. Reescreva as frases a seguir, substituindo a palavra em destaque pela que consta entre os parênteses e faça as alterações necessárias. Eu corri como um foguete para chamar a turma. Então, eu vou reescrever. Eu corri, eu tenho que usar o sujeito ele. Então, ele, gente, lembrem, tu vai reescrever, usem, por favor, letra maiúscula. Aqui embaixo você vai escrever, ele correu como um foguete para chamar a turma. Correu, daí dá. Corri é eu. Nós fomos para debaixo da mangueira. Eu preciso usar o sujeito elas, e elas eu vou começar a frase com letra maiúscula. Elas foram para debaixo da mangueira. Nós criamos grito de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Meu sujeito é eu criei grito de guerra e tudo,
criei, porque eu criamos não dá. Nós improvisamos cartazes e nós fizemos o maior auê. Eles improvisaram cartazes e eles fizeram o maior auê. Número 3. As alterações foram feitas nas frases após a mudança da palavra em destaque. Converse com seus colegas e professor e registre a conclusão em que chegaram. Então, gente, para alterar o sujeito, eu preciso também adequar o verbo. Olha só, quando eu pego o sujeito, aqui eu tenho o sujeito eu. Quando eu pego o sujeito ele, eu não consigo colocar ele corri, eu preciso alterar o verbo correr, em vez de ficar corri, é ele correu. Nós fomos. Quando eu pego elas, o sujeito elas foram. Então, aqui a conclusão é essa. Para alterar o sujeito, eu preciso alterar o verbo para adequar o verbo. Senão, não dá sentido na frase. Quando não consta ou não se quer mostrar a identidade de quem pratica a ação verbal, o sujeito é chamado de sujeito indeterminado. Então, essa é uma explicação para a próxima aula. Bons estudos e até o próximo vídeo.